Flamengo toma decisão sobre venda de Pedro ao Zenit, hein? Os caras estão chegando com grana aí, vamos abordar esse tema. Vamos bater um papo aí também, nação rubro-negra, sobre a Conmebol punir o Flamengo, mesmo fora da Libertadores, o Flamengo tomando punição aí. Tem informação sobre o Davi Luiz, tem informação sobre aonde o Flamengo deve jogar, parece que tá definido, e várias outras notícias do Flamengo. Então se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E hoje é dia de treino normal no CT Nildrubu, por volta das 9, 10 horas da manhã. Uma semana cheia de treinamentos que vai ter o técnico argentino Sampaoli para enfrentar a equipe do Inter. Aliás, o Internacional venceu, rapaz, o Bolívar lá na altitude, o que não é bom pro Flamengo. Por quê? Eles venceram fora de casa, dentro do Beira-Rio é praticamente impossível o Internacional perder pro Bolívar, já ganhou na altitude, ou seja, eles se sentem confortáveis de colocar um time mais forte para tentar vencer o Flamengo. A situação do Internacional no Campeonato Brasileiro é um pouco complicada, não tá na zona do rebaixamento, mas tá ali próximo. Os caras querem pontuar, né? Não venceu ainda, não tem vitória no Brasileiro com o técnico argentino Eduardo Cudê. Já não vai ter a presença do goleiro uruguaio Rocher contra o Flamengo. Pedrão tá com medo do Inter e coisa e tal. Não tô com medo. O Flamengo tem plenas condições de vencer. Não vai jogar no meio de semana, coisa que o Inter teve que subir o pico da montanha para jogar, se desgastou. Então, sendo que o time titular ou o time reserva, o Flamengo precisa vencer de qualquer jeito o Internacional dentro do Maracanã. Aliás, essa partida contra o Inter vai marcar, né, o fechamento do Maracanã durante 20 a 30 dias, podendo voltar apenas nas finais da Copa do Brasil. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades. Portanto, o Inter deve levar um time mais forte contra o Flamengo no próximo domingo. Já foram vendidos mais ou menos 40 mil... Domingo não, sábado, tá? Sábado às 6h30 da tarde. Já foram vendidos mais de 40 mil ingressos para esse confronto contra o Internacional. A expectativa é que mais de 60 mil torcedores do Flamengo estejam presentes no Maracanã nesse sábado. Cara, a torcida do Flamengo é um negócio impressionante. Cai da Libertadores, joga mal, não importa. A torcida segue presente lá no estádio do Maracanã. Falando agora sobre a punição, galera, que o Flamengo recebeu da Conmebol, mesmo após ser eliminado da Copa Libertadores da América, informação do GE. Globo, a Conmebol abriu um processo disciplinar contra o Flamengo por causa do gramado do Maracanã no jogo contra o Olímpia pela Libertadores. Agora, a entidade oficializou uma advertência ao clube devido ao estado da grama e da marcação das linhas fora do padrão. O que está acontecendo? Ali na marcação da linha da área, na marcação da linha de fundo, do meio campo, é meio fundo ali, rapaz. Aquele carrinho que passa pintando, eu não sei se ele é pesado e coisa e tal, ele passa ali pintando de uma forma tão forte que fica meio fundo ali. A Conmebol não gostou disso, fora o estado do gramado, todo esburacado, um verdadeiro lamaçal, né? Uma loucura. E além dessa advertência que o Flamengo recebeu, o Mengão foi multado em R$50 mil por uso de sinalizadores nas arquibancadas. Para mim isso aí já é um completo absurdo, faz parte aqui da cultura do povo sul-americano. Toda a torcida aqui faz uma linda festa com sinalizador, mas infelizmente não pode. O Flamengo foi punido em R$50 mil. 50 mil o Flamengo, né, gente? Que não é também, nossa, o Flamengo tá ferrado, vai ter que procurar emprego para pagar assim. Não, né, gente? Então a multa, é claro que a gente não gosta de porra, o time perder dinheiro, mas tá aí a multa de R$50 mil. Galera, é o seguinte, um jogador do Fluminense teceu críticas ao técnico do Flamengo, o argentino Jorge Sampaoli, e foi o Paulo Henrique Ganso, galera, meio-campista da equipe do Fluminense, que já trabalhou com o Sampaoli no Sevilha. Ele deu algumas declarações em relação ao técnico do Flamengo, entrevista à ESPN. Vamos abrir aspas aqui para ele. Ele pediu a minha contratação, mas quando cheguei foi totalmente diferente. Tivemos pouquíssimas conversas.
Tive até mais conversa com o preparador físico dele, não o que era do Flamengo, aquele lá que bateu no Pedro, mas o antigo. Conversava mais com o preparador do que com ele. É diferente de todos os treinadores que trabalhei. Mas na dele não é de conversar muito com o atleta. Ou seja, confirmando exatamente o que é apurado nos bastidores do Ninho do Urubu, que o Sampaoli mal fala com os jogadores, que ele toma as decisões, não quer saber, não tem essa história de ficar de muito nhenhenhé, gestão do grupo péssima, o que confirma o Paulo Henrique Ganso em relação à relação que ele tinha com o técnico no Sevilla. E nessa aí eu não vou nem aqui, clean da treta pro Ganso, não vai ter essa história aqui não, até porque eu acho que nessa aí ele tá certo e o Flamengo precisa tá de olho nessa relação. Galera, é o seguinte, vamos entrar no debate aqui agora em relação aonde o Flamengo vai jogar no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, sendo que o Maracanã estará fechado. Pois é, caso o Corinthians aceite o pedido do Flamengo, a prioridade do Flamengo é jogar na Neoquímica Arena, porque é um gramado espetacular, um dos melhores gramados do Brasil. Inclusive, não seria o primeiro jogo do Flamengo lá como mandante. Em 2021, na época da Copa América, o Flamengo jogou lá e acabou perdendo para o Fluminense. Gol do André, que está arrebentando agora, está na seleção, coisa e tal. No final do jogo, era o Rogério, o técnico do Flamengo. O Flamengo amassou o jogo todo, no finalzinho tomou o gol dele. Então não seria a primeira vez que o Flamengo mandaria uma partida lá, ou seja, não jogando como visitante. No entanto, o jornalista Mauro César Pereira traz a informação que o Flamengo não deve enfrentar o Atlético no dia 13 de setembro no estádio do Corinthians. A possibilidade está praticamente descartada. Não sei se é por conta da questão do Corinthians. O Corinthians nesse mesmo dia tem um jogo contra o Fortaleza, mas não é na Neoquímica. É fora de casa, é lá no Ceará. Então não sei se os caras não querem, não sei se os caras, sei lá, de repente não estão na bronca com o Flamengo por conta da situação do Vitor Pereira. O pessoal guarda rancor, gente, a gente não sabe. E aí tá aqui, ó, Cariacica no Espírito Santo tem chance bem razoável devido à proximidade do Rio de Janeiro. Brasília, pessoal de Brasília me pergunta, e o Mané, Pedrão? Pois é, Brasília se tornou improvável por causa da realização de um show no estádio dias antes do jogo, da partida do Flamengo. Fora que, segundo informações, o gramado de Brasília também está bastante deteriorado, não tem as melhores das condições e ainda vai ter esse show que vai acontecer lá. Então, realmente, Brasília também está descartado, então tudo leva a crer que o Flamengo vai mandar esse jogo contra o Atlético Paranaense lá em Cariacica. Alô, pessoal do Espírito Santo, povo capixaba rubro-negro, vai assistir o jogo do Mengão. Aí o povo também que vai lá para o Espírito Santo ver o jogo do Flamengo, tá? Galera, vamos lá, vamos avançando aqui. Vamos entrar na questão renovação de contrato, pessoal. Tem informação sobre o Davi Luiz. Tá aí, ó, informação apurada pelo jornal O Dia. O Davi Luiz não quer rescindir o seu contrato com o Flamengo e, de acordo com informações, na verdade do Nicola, não do Dia, perdão. O desejo do defensor é seguir jogando no Flamengo até o ano que vem. O desejo do Flamengo é obter uma rescisão amigável de contrato com o zagueiro. Davi teve o seu contrato renovado automaticamente após cumprir 45 minutos durante 20 jogos nessa temporada. No entanto, o entendimento é que o zagueiro não fará parte dos planos da diretoria. Então, existe toda aquela história, não, porque os caras vão levar no bom senso, vão sentar, vão conversar, mas o que tá de fato no papel é a renovação automática. O contrato do Davi já está renovado, tinha um gatilho de renovação. Então, se ele quiser continuar no Flamengo, ele tem o direito de continuar no Flamengo, a não ser que ele depois saia, o Flamengo negocie, coisa e tal. Fora isso, o atleta continua jogando no Flamengo. Galera, vamos entrar aí na questão do Pedro agora, começar a adentrar nessa situação. O Pedro, a gente vai falar sobre o Zenit, coisa e tal, decisão tomada, mas antes queria informar para vocês aí que o Pedro venceu, rapaz, uma queda de braço essa
contra a equipe do Fluminense. Tá aí, matéria publicada ontem por volta das 9h15 da noite. Pedro do Flamengo tem nova vitória na justiça contra o Fluminense. Decisão ainda cabe recurso, desembargadora dá ganho ao atacante por falta de seguro obrigatório por parte do clube. O valor total pedido por Pedro no processo é de R$ 2.240.000. Ainda cabe recurso pela equipe do Fluminense, mas no momento o Fluminense tem que pagar esse valor para o Pedro. E aí também que entra a desconfiança de alguns torcedores rubro-negros. Pedrão, essa história da agressão do Pedro, isso ainda vai dar pano pra manga. Lá ele processou o Fluminense, time que revelou ele. Será que ele não pode processar o Flamengo no futuro? Gente, poder ele até pode. Os advogados, eles vão achando brechas ali para tudo. Só que os principais advogados que eu consultei, que outros jornalistas consultaram, especialistas nesse ramo de processo esportivo, coisa e tal, dizem que se o Pedro entrasse num processo contra o Flamengo venceria. Porque apesar dele ter tomado o soco, o Flamengo deu toda a assistência, demitiu o cara logo, o cara não continua no clube, né? Enfim, toda essa situação, tá? Mas e aí, vamos entrando aqui agora em relação à questão do Zenit, né? Quem deu essa informação foi o Fred Gomes, né? Ontem por volta das 5 da tarde eu tava até pensando em fazer outro vídeo. Caramba, vou ter que fazer outro vídeo porque surgiu essa informação, mas eu falei, não, vão surgir atualizações desse caso Pedro e Zenit e amanhã eu trago outro vídeo. Então tô aqui fazendo esse vídeo, a gente já tem algumas atualizações sobre essa situação do Pedro, Zenit, saída do Flamengo, tá aqui. Zenit faz reuniões com o staff de Pedro e acena com uma proposta de 25 milhões de euros, dá mais ou menos 133 milhões de reais para tirar o Pedro do Flamengo. Vale lembrar que o Al Hilal do Jorge Jesus e o Benfica também tentaram a contratação recentemente do Pedro e a declaração do presidente do Flamengo foi: o Pedro só sai pela multa. Até o momento, o Zenit conversa apenas com o representante do Pedro. Eles não entraram numa conversa com o Flamengo ainda para uma possível proposta, beleza? O Pedro está extremamente insatisfeito no Flamengo. A informação continua sendo aquela que ele quer sair do Flamengo. A cada jogo que passa, ele recebe menos oportunidades, o que eu acho um completo absurdo. Todo jogo é 10 minutos, 5 minutos pro Pedro, ou então nem entra, que foi o caso da partida contra o Olímpia. E isso vem acontecendo, sobretudo depois do soco que ele tomou lá do amigo do Sampaoli, do preparador físico do Sampaoli. O que não cativa tanto o atacante ir para o Zenit é que ele não poderia jogar Champions League, porque a Rússia está sofrendo sanções por conta da guerra que vem acontecendo lá. Em contrapartida, as conversas com os russos indicam de que o atleta teria maior sequência de jogos lá no Zenit, até porque o Zenit não tem esse centroavantão nato lá na equipe deles. Eles tinham o Yuri Alberto, que não é bem um Pedro, mas que se transferiu para a equipe do Corinthians. Então, pelo Pedro, acredito que, segundo a gente apura também, ele quer sair, porque ele está muito insatisfeito no Flamengo. Só que existem vários elementos nessa questão da saída do Pedro do Flamengo. O Rodrigo Matos, do All Sport, baita jornalista, traz aqui essas situações. Vamos lá. Apesar da pouca utilização do Pedro no Flamengo, a diretoria do clube continua a vê-lo como um jogador fundamental no elenco. O Pedro foi o Rei da América, gente, de 2022. O Pedro jogou Copa do Mundo. O Pedro fez o pênalti que talvez classificaria o Brasil se o pessoal lá, o Marquinhos, o Rodrigo não tivesse perdido, entendeu? É um jogador extremamente valioso. Vamos seguir aqui. Quando houve interesse do Al Hilal e chegou uma proposta de 28 milhões de euros, não houve interesse nem de Pedro nem do Flamengo. O presidente, à época, disse que só venderia pelo valor da multa.
E aí, o Rodrigo Matos tem um molho, essa situação Flamengo, Zenit, Pedro, que é recentemente a negociação que o Flamengo teve pela contratação do Wendel e pela contratação do Claudinho, que o Rodrigo Matos também traz aqui. Não há problema do Flamengo com o Zenit por conta do clube ter recusado 2 propostas por Claudinho e Wendel. A questão é com a janela fechada, né? O Flamengo se desfazendo do Pedro, o Flamengo não ia poder contratar ninguém. Não tem um centroavantaço livre no mercado. Tinha o Diego Costa, mas também que já é mais velho, não tem a idade do Pedro, né? Então o Flamengo também pensa nessa situação. Vai vender o Pedro, o Gabigol não tá bem. Aí vai tirar a competitividade do elenco que tem o Gabriel. O Flamengo pensa nisso, então o Flamengo rechaça basicamente essa possibilidade de perder o Pedro. E aí, a informação que o Vene Casagrande traz dessa questão do relacionamento Flamengo, Zenit, depois das negociações por Wendel e Claudinho, é uma sensação assim de dar o troco. Porque olha só, perguntado sobre o interesse do Zenit no Pedro, uma pessoa do Flamengo respondeu, abre aspas, o Zenit foi muito flexível conosco na negociação pelo Wendel, certo? Meio que ironizando, porque não houve flexibilidade nenhuma do Zenit em relação a essa negociação. A pessoa também colocou um emoji de olhinho, aquele olhinho que coloca, ironizando a pergunta. Ou seja, o Flamengo não facilitará a negociação pelo jogador. Então, casa mais ou menos com a informação do Rodrigo Matos. O Flamengo não vai liberar, Flamengo não vai liberar, e a pessoa de dentro do clube, que, enfim, o jornalista não revela, e não tem que revelar mesmo, porque a fonte não se revela, ironizando o interesse do Zenit. Sobretudo porque meus amigos não têm que vender. Eles ficaram enrolando o Flamengo lá. Ah, não, porque o Zenit aceita negociar, não, porque o Zenit isso, a janela foi tic-tac, a janela foi indo, janela fechada. E tem outra. Para o Pedro ser vendido para o Zenit, se eu não me engano, tá? O Zenit teria até sexta-feira, porque a janela de transferências da Europa já vai fechar também. Então teria que ser jogo rápido, né? Não é esperar até o final do ano. Já teria que negociar, valeu, beijo, não me liga e vai embora. A janela de jogadores de saída do Brasil para a Europa fecha no dia 1º de setembro, até às 23 horas. Então não seria nessa sexta, na outra, mas de qualquer forma seria jogo rápido. Outra coisa que chama a atenção, que o Mauro César Pereira até tuita aqui, que realmente é verdade, ele bota aqui. Por que será que as tais propostas por Pedro sempre chegam aos seus representantes e não ao Flamengo? Pois é, Al Hilal não chegou proposta no Flamengo, chegou no Pedro. Benfica não chegou proposta no Flamengo, chegou no Pedro. O que o Landim comentou lá no evento do museu foi a pergunta do Cícero Melo se baseando nas notícias. Proposta do Zenit, não chegou nada no Flamengo, chegou o Pedro. Não adianta ir só no representante do Pedro. Essas propostas aí tem que chegar no Flamengo. O dono dos direitos econômicos do Pedro é o Flamengo. Federativo, o que for, é o Flamengo. Mas, gente, a decisão já está tomada. O Flamengo já bateu o martelo. E o Flamengo não vai negociar o Pedro. Só sai pela multa, 535 milhões de reais. Tem a questão que é o Zenit, coisa e tal? Tem. Tem isso também. Mas fosse qualquer outro clube, o Flamengo também não negociaria. Ah, mas o Zenit é rico. O Flamengo não está precisando de grana. O Flamengo já negociou recentemente o Matheus França com o Crystal Palace, quando poderia ter segurado, mas resolveu negociar. Ah, mas caiu na Libertadores cedo, perdeu premiação, mas chegou à final da Copa do Brasil. Já tem 40 e poucos milhões de premiação. Vencendo a Copa do Brasil, chega a 70, 80. Então, gente, não precisa de grana. Tem outra, né, gente? O Sampaoli, não sei se fica para a próxima temporada. Aí vai se desfazer de um ativo do clube por conta de um técnico que, quem sabe, nem fique para a próxima temporada. É um completo absurdo, gente. Cara, o cara foi rei da América, bicho. Ainda bem que o Flamengo não vai vender, porque eu seria o primeiro a condenar esse tipo de atitude aqui no canal. Vocês podem ter certeza disso. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.